Hello, ladies! Seja bem-vinda de volta. Senta aqui comigo que hoje eu quero falar uma coisa pra vocês que, assim, é um pouquinho desconfortável. Então é bom que você esteja aí bem sentadinha, bem confortável. Isso foi uma das coisas que mudou completamente a forma como eu vivia. Que foi quando eu reconheci que eu não era desorganizada, eu era mal posicionada. E eu sei que isso pode soar, tipo assim, calma, que vai fazer muito sentido. A gente cresceu acreditando que organização é ter a rotina perfeita. Acordar cedo, seguir tudo certinho, ter planner, lista. Só que isso não é organização. Isso é tentativa de controle. E geralmente dá muito errado. Porque talvez você seja assim também. Você começa a semana, tipo, agora vai. E aí no meio da semana já se perdeu. Não sabe mais o que é prioridade, já tá meio cansada, meio bagunçada, tá se sentindo até às vezes incapaz das coisas, se sente preguiçosa. E o ponto não é que você seja incapaz ou preguiçosa. O ponto é que ninguém te ensinou a se organizar do jeito certo. Eu mesma era aquela pessoa que parecia organizada por fora, a agenda cheia, o plano é bonito, metas escritas, mas por dentro eu vivia cansada, sempre com a sensação de que eu tava devendo alguma coisa, sabe? Que eu podia mais, mas que eu não chegava nesse mais e que eu precisava sempre provar que eu poderia ser mais e que eu poderia estar fazendo mais daquilo que eu já estava fazendo. E o pior é que eu estava resolvendo isso fazendo mais, me colocando mais expectativas, mais cobrança, e até que teve um momento que eu pensei, cara, não é possível que a vida seja só isso. E aí vem um pensamento meio estranho até na época, mas que hoje faz total sentido. E se o problema não for falta de organização? E se o problema for a forma como eu me enxergo como pessoa, quem eu sou? Porque eu tava tentando organizar uma vida que nem fazia sentido de fato pra mim. Eu tava querendo sempre o melhor, mas o que era de fato o melhor? Quem eu já era? Quem eu já tinha me tornado? E aí que você começa a entender mais coisas, que às vezes você não precisa fazer mais. Você precisa saber o que faz sentido pra você. E aí você vai colocando mais poder naquilo que já existe em você. Hoje é muito claro pra mim que a organização é muito mais sobre inteligência com seu tempo, com a sua energia e com quem você é, do que sobre disciplina em si. Porque quando você tem essa clareza, você naturalmente faz menos, só que melhor. E isso pra mim é o verdadeiro poder de fazer as coisas acontecerem. Não é estética, não é parecer melhor, é viver de um jeito que faz sentido, sem excesso, sem aquela sensação de estar sempre atrasada na própria vida. E esse é um dos maiores erros que eu vejo hoje também, que é a mulher tentando se organizar, copiando a rotina de outra pessoa, e aí vira um caos, porque não é a sua vida, não é o seu ritmo, não é o seu momento, não é a sua realidade, não é você. Você funciona de maneiras diferentes. E aí você tenta sustentar aquilo, não consegue e acha de novo que o problema é você. E esse é mais um dos pontos dos quais é importante você entender quem você é e quem você quer se tornar, porque muitas vezes você acaba descobrindo que você já tem aquilo que você procura e você percebe que aquela rotina daquela pessoa que você tanto quer copiar não é exatamente aquilo que você quer. Porque aí você começa a escolher melhor o que entra, o que sai, o que fica e o que realmente importa. Então eu vou te dar um negócio bem simples para você testar hoje. Não faz lista enorme, não tenta mudar tudo, só pega uma folha e escreve 3 coisas, mas 3 coisas que realmente importam pra você. Não o que parece bonito, não o que você acha que deveria fazer, não pra copiar outra pessoa, o que de fato importa pra você hoje. E faz isso sem peso, sem cobrança, só com intenção. No final é sobre isso. Organização não é só sobre agenda, é sobre identidade. Porque o que acontece muito é você começa uma dieta e logo para. Você começa a ir pra academia e depois logo desiste. Você sempre começa novos planos e depois deixa tudo pra lá. Por que isso acontece? Porque você ainda não se identifica como aquela pessoa que faz aquilo acontecer. Você não traz isso como um estilo de vida. Então tudo realmente parece muito mais esforço. Parece que aquilo exige muito mais de você. E quando você começa a se identificar com aquele estilo de vida, com aquela meta que você definiu para si mesma, com aquela versão de si mesma que você tanto gostaria de alcançar, você começa a integrar aquilo que você já é para aquilo que você quer se tornar. Então, você passa a se identificar com aquelas coisas que você quer, faz com que tudo isso aconteça na sua vida de forma muito mais natural. Consequentemente, você para de deixar tudo para lá, você para de desistir de tudo no meio do caminho. E tira uma curiosidade minha, em que momento do seu dia você sente que mais se perde? É quando alguém fala com você, quando chega uma notificação, ou quando você tá se preocupando com alguma coisa, analisando o seu trabalho, se você quer sair dali, ou uma crítica, o que mais você percebe que você se perde daquele caminho que você se propôs? E se esse vídeo fez sentido pra você, eu deixei um material na descrição que pode te ajudar a começar a organizar isso de forma muito prática, muito simples. E no próximo vídeo eu vou aprofundar ainda mais esse assunto com você. Não se esqueça, you won today, you win always.